Sabe aquela parte da redação que sozinha pode valer 200 pontos e que deixa muita gente de cabelo em pé? Pois é o tal do projeto de intervenção. Hoje, a gente vai desmistificar isso de uma vez por todas. Vamos ver uma receita, um passo a passo mesmo, para construir uma proposta de intervenção perfeita, do zero. Essa é exatamente a pergunta de R$1 milhão, né? Porque, nesse caso, a conclusão não serve só para, sei lá, fechar o texto. A ideia é propor uma solução de verdade, um plano de ação. E é essa habilidade de transformar a teoria em prática que a gente vai dominar aqui hoje. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente entende o desafio. Depois, separa os ingredientes que não podem faltar. Aí, aprendemos a receita de 5 perguntas, desmontamos um exemplo prático e, no final, ainda pego umas dicas de mestre para fechar com chave de ouro. Vamos nessa? Então, vamos ao primeiro ponto. Por que essa conclusão é tão diferente? Em provas como o Enem, ela não é um simples tchau e bênção. É o momento de mostrar que não só o problema foi entendido, mas que existe um caminho para começar a resolvê-lo. É aqui que muitos pontos preciosos são ganhos ou, perdidos. E aqui está o pulo do gato. Isso não é opcional, é regra do jogo. Do mesmo jeito que é preciso ter uma introdução e argumentos bem desenvolvidos, a conclusão exige um projeto de intervenção. Ignorar essa parte é como entregar uma receita sem o prato principal. Simplesmente não rola. Bom, toda boa receita começa com os ingredientes certos, né? Antes de colocar a mão na massa, precisamos garantir que temos os 4 elementos essenciais. São eles que garantem que a nossa proposta não vai ser, digamos, desclassificada de cara. São as regras de ouro. Muita atenção aqui, porque estes são os pilares. Propor algo que fira os direitos humanos, a nota pode ir a 0. A solução não tem nada a ver com os argumentos do texto, aí se perde a coerência. Falar apenas é preciso conscientizar, vago demais. E propor algo impossível, inútil. Cada um desses pontos é um pilar que sustenta a nota. Exato! Essa ideia dos unicórnios cor-de-rosa resume perfeitamente o ponto da viabilidade. A proposta não precisa resolver o problema da noite para o dia, mas tem que ser algo que, com os recursos certos, poderia de fato acontecer. Tem que ter o pé no chão. Ok, com os ingredientes em mãos, é hora do modo de preparo. Chegamos no coração da nossa análise, a receita de 5 perguntas. É um método tão simples e tão eficaz que depois de aprender, fica muito mais difícil se sentir sem rumo na hora de escrever a conclusão. A mágica está toda aqui. O quê? Quem? Como? Onde? E? Para quê? Se a proposta de intervenção responder direitinho a cada uma dessas 5 perguntas, o resultado é um projeto detalhado, completo e com potencial altíssimo de nota. É um checklist à prova de falhas. Tudo isso parece ótimo na teoria, certo? Mas o que realmente faz a diferença é ver a receita em ação. Então vamos pegar uma proposta real e desmontar peça por peça para ver como cada uma daquelas perguntas foi respondida na prática. Vamos imaginar que o tema da redação foi a baixa participação dos jovens na política. A proposta de intervenção poderia ser algo mais ou menos assim. Dê uma olhada geral no texto e agora vamos usar nosso checklist de 5 perguntas para ver se ele funciona. Primeira pergunta do nosso checklist. Quem? Quem é que vai tirar essa ideia do papel? E a resposta está bem aqui. Ministério da Educação. Perfeito. Repare que não é algo vago como o governo, mas sim um agente específico, que tem tudo a ver com o tema de educação política. Agora, vamos para o que e o onde. O que exatamente esse ministério faria? E em que local? Pronto. Temos o Programa Jovem à Política, que aconteceria em escolas públicas e privadas. Dar um nome ao programa o torna muito mais concreto, sabe? E definir o local mostra que o plano foi bem pensado. Certo, então a gente já sabe o que, quem e onde. Mas a pergunta crucial é: como? Quais seriam os passos práticos para isso acontecer? E aqui está o detalhamento que faz toda a diferença. Palestras, workshops e debates. Isso é infinitamente melhor do que só dizer promover a educação política. O como está claro e bem definido. E, finalmente, a última pergunta da nossa receita: qual o efeito esperado? Ou seja, para que tudo isso? Qual é a finalidade, o objetivo final? O objetivo é despertar e aproximar os jovens. Bingo! Todas as 5 perguntas foram respondidas, temos um projeto de intervenção completinho e bem estruturado. Ok, o caminho para fazer uma proposta nota 10 está dado, mas e para ir além? Na nossa sessão final, vamos ver aqueles detalhes que transformam um projeto bom em um projeto excelente. Olha, os detalhes fazem toda a diferença.
Dar um nome ao projeto, como a gente viu no exemplo, torna tudo mais memorável. E aqui vai um toque de mestre. Mencionar de onde viriam os recursos, tipo verbas já destinadas à educação, eleva o planejamento a outro nível, mostra uma visão ainda mais completa. Então, qual é a grande lição de hoje? Que um projeto de intervenção brilhante não depende de uma ideia mirabolante, mas sim de uma estrutura sólida. A receita das 5 perguntas é a ferramenta para transformar qualquer boa intenção em um plano de ação claro, detalhado e viável. E agora, fica a pergunta no ar. Com essa receita em mãos, qual problema do mundo real seria o primeiro a ser resolvido? Pense nisso. O método para começar a planejar uma solução já está aí.